Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Olha bem, a Polícia Federal, nessa quinta-feira, ela está deixando os bolsonaristas de cabelo em pé. Quer dizer, aqueles que têm cabelo. Porque o general Heleno, que é meio carequinha, sabe como é que é? Olha bem, a operação deflagrada nessa quinta-feira pela Polícia Federal, na investigação sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal por meio da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ela tem um potencial de deteriorar a situação, inclusive, do genocida Bolsonaro do PL. Porque você pode observar que quase todos esses que cometeram crimes, e vários crimes diversos, desde roubo de joia, contrabando de droga e contrabando de e tentativa de golpe de Estado, entendeu? E atentado terrorista, eles cometeram vários crimes. E hoje a Polícia Federal, inclusive, pediu ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao compartilhamento das provas produzidas em outras investigações que se converteram em uma dor de cabeça para o genocida Bolsonaro. Os inquéritos de fake news, dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, e o ministro Alexandre de Moraes acolheu a solicitação. Agora, a Polícia Federal aponta uma conexão entre os procedimentos, segundo a Polícia Federal, essas ações clandestinas da ABIN, conhecida como ABIN paralela, situam-se potencialmente no nexo casual dos delitos que culminaram na tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Agora, um parecer da Procuradoria-Geral da República endossa essa tese, sob o argumento de que a estrutura infiltrada na agência seria apenas uma célula de uma organização criminosa mais ampla, voltada ao ataque de opositores das instituições e do sistema republicano. Agora, a PGR diz especificamente que a atuação dessa organização criminosa não se restringe aos episódios relacionados à ABIN, mas que poderia ecoar em outros procedimentos que são investigados. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, ele até concordou com essa avaliação da PGR e enfatizou, com base no trabalho da Polícia Federal, que uma organização criminosa utilizou o sistema de inteligência da ABIN para espionar as autoridades do esquema, além de monitorar pessoas à frente de investigações
e familiares, inclusive do Bolsonaro. Agora, de acordo com o ministro, diante do escopo de questionar a credibilidade do sistema eleitoral, verifica-se que a existência de uma conexão probatória entre a presente investigação e os procedimentos investigatórios que tramitam no Supremo Tribunal Federal. A nova operação, sobre possível arapongagem, que eles dizem, também é uma má notícia, simbólica e juridicamente, para os militares graúdos. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que proíbe o contato dos alvos da ação desta quinta-feira com os investigados na petição relacionada à conspiração golpista de 2022. E sabe quem são eles? Jair Messias Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o general e ex-ministro Walter Braga Neto, e tem outros. Agora, a investigação sobre a trama golpista de 2022 está em vias de terminar. E conforme demonstra a Polícia Federal, pode, inclusive, colar no Bolsonaro os crimes de golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Além disso, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente, o genocida, por 3 crimes no caso das joias sauditas. Menciona 5 vezes uma tentativa de golpe de Estado. E nota-se, portanto, que a Polícia Federal ela avalia haver uma ligação concreta entre diversos casos protagonizados pelo genocida Bolsonaro e integrantes das Forças Armadas. Agora, a PGR, instituição a qual cabe eventual oferecimento de denúncia, poderá ou não seguir essa linha. Agora, em última instância, recairá sobre o Supremo Tribunal Federal, sob forte influência do ministro Alexandre de Moraes, julgar esse amaranhados de processos e prevalecer o entendimento de que o caso guarda uma profunda conexão entre o cerco sobre Bolsonaro tende-se a fechar em várias direções. Agora, o que está fazendo mesmo esse pessoal todo ficar apavorado, inclusive sobre as rachadinhas, porque o Ramagem, o delegado Ramagem, inclusive ele gravou reunião com Bolsonaro para blindar, inclusive, o Flávio Bolsonaro. Agora, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o Alexandre Ramagem, pode ter gravado uma reunião com o então presidente, o genocida, e os seus ministros do Gabinete de Segurança Institucional, o general
Augusto Heleno e também o advogado do Flávio Bolsonaro, porque aí foi discutido, inclusive nessa reunião desse pessoal, o uso da ABIN no caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A informação consta em matéria elaborada pela Polícia Federal e divulgada nesta quinta-feira, em meio à quarta etapa da Operação Última Milha, que investiga o uso da agência de inteligência pelos bolsonaristas em um esquema que ficou conhecido como a BIM paralela. E o áudio é uma das provas usada pelos agentes como justificativa para a diligência desta quinta-feira, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, segundo a Polícia Federal, a estrutura da BIM, ela foi usada para monitorar auditores também da Receita Federal, responsável pelo relatório que deu origem à investigação sobre o esquema de rachadinha do agora senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Agora, o objetivo era encontrar podres dos auditores da Receita Federal. Por isso, eles usaram a ABIN para investigar isso. Inclusive para tentar inutilizar o processo que estava em andamento sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Agora, os agentes da Polícia Federal identificaram o uso também da BIM em ações clandestinas classificadas como urgentes contra 3 auditores da Receita Federal em novembro de 2020. Que o conteúdo do áudio, que tem mais de 1 hora, a Polícia Federal não quis divulgar. Agora, a premissa investigada ainda corrobora para o áudio de 1 hora e 8 minutos, possivelmente gravado pelo delegado Alexandre Ramage, que inclusive ele era o diretor da BIM. E essa reunião que ele gravou era do genocídio, o ex-presidente Bolsonaro, com o general, que ele era chefe de tudo lá, o general Heleno, e também pelo advogado que estava nessa reunião, o advogado do Flávio Bolsonaro, que trataram sobre supostas irregularidades cometidas pelos auditores da Receita Federal na confecção do relatório de inteligência fiscal que deu causa de investigação ao processo que teve sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Agora, os objetivos desta operação da quinta-feira, segundo a Polícia Federal, desarticula uma organização criminosa que monitorava ilegalmente auditores públicos, além de produzir notícias falsas, conhecidas como fake news, que eles utilizavam o sistema da ABIN
inclusive para fazer estas investigações. Agora, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado democrático de direito, intercepção clandestina de comunicação e invasão de dispositivo informático alheio. Agora, o suposto esquema teria funcionado entre 2019 e 2021, durante o período que o delegado Alexandre Ramage, que é candidato a prefeito pela cidade do Rio de Janeiro, isso a população tem que ficar sabendo, ele foi o diretor-geral da ABIN. Agora, esse Ramage é um mau caráter. E a Polícia Federal cumpre nessa fase 5 mandatos de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão. Isso em Brasília, Distrito Federal, Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. Agora, os alvos da Polícia Federal, que foi pedido inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes à Polícia Federal, de prisão preventiva, são Matheus de Carvalho Expósito, Richard Dier Poser, Rogério Beralti de Almeida, Marcelo Araújo Bormevet, Giancarlo Gomes Rodrigues, e a busca e apreensão, uma é o José Matheus Salles Gomes e Daniel Ribeiro. Agora, esse pessoal bolsonarista, inclusive o Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro, ele era o que coordenava o gabinete de ódio e também manipulava e organizava a ABIN, onde o Ramagem era diretor. E o diretor-geral de tudo isso, na época, era o general Heleno, que na época ele dava uma de machão. O cara já está no bico do corvo, mas ele dava uma de machão. Agora eu quero ver o comportamento dele, agora com essas investigações da Polícia Federal, porque eles organizaram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes, porque foram eles que organizaram. Eles organizaram aquele acampamento em frente ao quartel-general do Exército, que de lá, onde o pessoal tinha as informações do que iriam fazer, inclusive lá que eles fabricaram a bomba, que eles tentaram detonar lá no aeroporto de Brasília, naquele caminhão de combustível, e também a organização do ato de terror do dia 8 de janeiro. Porque no dia 8 de janeiro já estava tudo organizado para o golpe de Estado. Então era só fazer o ato de terror e a destruição do patrimônio público, cultural e artístico. Aí estaria dado praticamente o golpe de Estado. Aí seria implantado no Brasil a ditadura militar. E essas informações que eu estou dando hoje, se tivesse vingado o golpe de Estado, ninguém ficaria sabendo dos crimes que esse pessoal, Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro,
Michele Bolsonaro, a família toda Bolsonaro cometeram crimes a rodo. E agora a Polícia Federal está atrás, inclusive hoje, com 5 mandatos de prisão preventiva e busca e apreensão. Agora eu quero ver o que eles vão fazer, porque jamais eles imaginavam que eles iam perder as eleições, porque quando eles tentaram dar o golpe de Estado no dia 8, para implantar no Brasil a ditadura militar, só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E a ditadura militar no Brasil foi sangrenta. E nós sabemos como é, porque nós sentimos na carne. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais. Foram quase 30 anos. Então, nós não queremos mais ditadura militar. Então, vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.